Fala, meus amigos, estamos mais uma vez aqui, eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães, para falar dos times do Rio, nos campeonatos em que disputam, e são vários: Brasileirão 2017, Libertadores, Sul-Americana, Primeira Liga, Copa do Brasil, tem muito campeonatos cariocas disputando. E vamos falar do Brasileirão 2017, 13ª rodada, onde está se acontecendo muitas surpresas. Eu falei que ia ter surpresa e está tendo surpresa, muitas surpresas. E quais são as surpresas? Pelo que eu estou vendo e estou escutando, parece que todos os visitantes estão ganhando, todos os visitantes. Então vamos falar do visitante carioca. Quem foi o visitante carioca? Vasco da Gama. Vasco da Gama jogou contra o Vitória. E como eu falei que todos os visitantes estão ganhando, então o Vasco da Gama ganhou, calou a boca de muita gente mesmo. Depois da derrota do Vasco em casa para o Flamengo, onde teve aquelas lamentáveis cenas lá de briga, onde o Vasco está sendo punido, pode perder o estádio por um tempão, já vai jogar a próxima partida em estádio sem torcida. Time pressionado porque não vem jogando bem. O Vasco foi até a Bahia, jogou contra o Vitória no Barradão e meteu, 1, 2, 3, 4. Meteu 4-1 no time do Vitória. Vitória que precisava ganhar, porque na próxima rodada vai pegar o Palmeiras fora de casa, que é mais complicado. Apesar de ter terminado agora Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras perdeu em casa para o Corinthians de 2-0. O Corinthians está se distanciando. Mesmo eu falando que eu não vejo o Corinthians como isso tudo, mas o Corinthians está dando tudo certo, está jogando muito bem, está numa boa fase e está se distanciando. Vai chegar uma hora que o Corinthians vai poder perder 4, 5 partidas que não vai mudar nada na tabela. Aí vai ficar realmente muito difícil tirar o campeonato do Corinthians. Bom, mas vamos lá, não estamos aqui para falar desse jogo do Corinthians. Estamos para falar do jogo do Vasco contra o Vitória. O Vasco ganhou de 4-1 do Vitória. O Vasco jogou bem? Não, o Vasco não jogou bem. Teve muita disposição, um time que teve muitas mudanças. Do time que jogou contra o Flamengo e que jogou hoje, continuou o Pikachu pelo lado direito, o Matheus Fernandes é do Botafogo, desculpa, que acabei lembrando aqui. Ele tirou o menino Matheus Vital, mas continuou com o Pikachu, Martin Silva, o goleiro, ele voltou com o Madison, a zaga era outra, ele voltou com o Jomar, teve que voltar com o Jomar, que a zaga, que é o Paulão e Breno, não estavam, fez a estreia do Ramon, colocou o Wagner, colocou o Escudeiro, o Wellington. Cadê o Douglas? O Douglas foi vendido. Douglas já meteu o pé do Vasco, foi vendido por aí 15 milhões, parece. O Vasco está precisando de dinheiro, apareceu aí a bolada, não teve muito o que fazer, foi embora. Então entrou o Wellington, porque eu não gosto muito do Wellington, mas entrou ali o Wellington, ele botou o Escudeiro para um lado, Pikachu pelo outro, o Jean ali no meio, o Wagner criando. Na frente ele botou o Thales. Bom, primeiro tempo, início do jogo, até o Vasco fazer o gol, o Vasco foi muito bem. Jogou fora de casa, mas partiu para cima, queria o gol, não ficou dando a bola para o adversário para sair só no contra-ataque. Todo mundo correndo, marcando juntinho, sem estrelismo, sem mimimi, sem nenezinho, jogando, correndo atrás, buscando o gol. Teve oportunidades, até que conseguiu fazer o gol numa falha daquele Canu, capou a bola, bateu na canela, enganou o goleiro. 1-0 Vasco merecido, que até aquele momento o Vasco estava muito melhor do que o Vitória. A partir do gol, o Vasco naturalmente foi voltando.
para o seu campo, foi dando campo ao Vitória, e o Vitória foi tentando. Vitória teve oportunidades de empatar no primeiro tempo, apertou o Vasco tentava sair no contra-ataque, mas sem sucesso. O Vasco também não estava conseguindo criar muito, mas era o que o técnico do Vasco tinha, é o que ele podia fazer naquele momento. Então o Vasco foi tentando, o Vitória foi tentando, poderia sim ter empatado, era mais justo ter terminado o primeiro tempo, empate de Vasco e Vitória. Porém não foi isso que aconteceu, terminou o primeiro tempo, o Vasco ganhando de 1-0 do Vitória. Justo? Não foi muito justo porque o Vitória teve muita oportunidade, porém falta de habilidade. Martin Silva salvou o Vasco algumas vezes, pelo menos umas 2 ou 3 vezes. O goleiro está ali para aquilo, não é só para receber dinheiro e não fazer nada. Está ali, defendeu, mas gostei muito do início do Vasco, já foi diferente dos outros jogos. Segundo tempo, o time do Vitória tinha que ganhar. Segundo tempo eu não gostei do Vasco. Segundo tempo, o Vitória pressionou o Vasco o tempo inteiro. Mas o Vasco fez 4-1? Fez. Mas fez por quê? O Vitória partiu para cima, desde o primeiro minuto. Partiu para cima, foi pressionando. O Vasco não conseguia tocar a bola, não conseguia pegar no contra-ataque. Até teve 1 ou 2 contra-ataques que não teve sucesso, mas o Vitória foi para cima. Aí o técnico do Vitória foi abrindo o time. Foi tirando o pessoal do meio de campo, foi botando atacante, botou Neilton, que jogou no Botafogo, e foi abrindo o time, para tentar empate. Agora, com todo respeito, Vitória, se você quer alguma coisa no campeonato, ter o Carlos Eduardo no meio de campo para comandar o meio de campo de criação, vocês não vão longe. O Carlos Eduardo não dá. Ele tem até uma habilidade, mas ele não dá. Realmente, falar igual o meu amigo Marcelo Barros, aquilo é para enganar. Ele engana, corre para lá, dá um toquinho para cá só para ganhar dinheiro. Mas ele não joga nada. E a Vitória foi tentando, praticamente com 6 atacantes, sem meio de campo, um buraco. Só que o Vitória conseguiu empate merecidamente, foi apertando e conseguiu empate. Já tinha passado da metade do segundo tempo, quando o próprio Canu, que tinha feito o gol contra, fez o gol de empate para o time do Vitória. O time do Vitória não queria empate, continuou partindo para cima. E num contra-ataque, o Thales pelo lado esquerdo, sobrou a bola para ele no contra-ataque, ele pegou a bola, entrou na área, driblou o goleiro, chutou, saco. Eu não me lembro se ainda bateu no goleiro, sobrou para ele, driblou o goleiro, botou para dentro. 2-1 Vasco, volta a ficar na frente do placar. Aí vai aquilo, tirar a camisa, coisa e tal, toma cartão amarelo. Besteira, se é na hora para mostrar na televisão, patrocinador, e tirar a camisa. Mas tomou amarelo, todo mundo avisa. 2-1 Vasco. O Vasco continuou atrás. Vitória partiu desesperado, aí já não tinha mais ninguém. Estava todo mundo dentro do campo do Vasco. Isso, o Milton fez algumas mudanças, botou o garoto Paulo Vitor já no finalzinho do jogo, fez alguma mudança, botou um outro menino pelo lado direito ali, onde numa jogada, num contra-ataque também, pelo lado direito, que não tinha ninguém do Vitória, Vitória abandonou a zaga, abandonou o campo, ficou todo mundo no campo. O Vasco, o menino Paulo Vitor pegou a bola num passe do Wagner, do Ramon, um passe do Ramon, ele pegou a bola na entrada da grande área, tocou por cima, encobrindo o goleiro, a bola ainda bateu na trave, entrou. 3-1 Vasco, primeiro gol do garoto, chorou, caiu no campo para aliviar. 3-1 já estava bom, Vitória tomou aquela ducha do 3-1 e foi para tentar pelo menos fazer o segundo. Deu outro espaço, um contra-ataque pelo lado direito, onde saiu o gol do Vasco, quarto gol, num outro menino da base que o Milton botou. 4-1 Vasco da Gama, primeira vitória do Vasco da Gama fora de casa, muito importante, porque ninguém sabe qual vai ser a decisão sobre os jogos do Vasco.
O jogo da próxima rodada já vai ser com estádio sem torcida. Complicado, ele vai pegar o Vasco, acho que joga contra o Santos, que ganhou hoje fora de casa do Atlético Mineiro, vem embalado, vai ser um jogo muito complicado e sem torcida, mais complicado ainda. Então o Vasco precisava dessa vitória para dar uma acalmada no clima no Vasco e para melhorar a situação na tabela. Com essa vitória, o Vasco dá uma subida, vai para 19 pontos, passa o Fluminense, que perdeu para o Botafogo. O Fluminense fica ali na 10ª, o Vasco deve ter subido ali para 7ª, 6ª posição. O Botafogo também subiu. Grande vitória do Vasco fora de casa. O Vasco estava precisando. O Vasco tem que terminar esse primeiro turno sem risco de problema de rebaixamento, para ter o segundo turno inteiro para poder trabalhar mais tranquilo. Até porque provavelmente o Vasco vai tomar um gancho muito grande por causa do estádio, por causa daqueles tumultos. Então, Vascão 4, meteu 4-1, e eu vou falar, 4-1 sem aquele chorão do Nenê. Nenê é importante? Mas ele é muito chorão, muito chorão. Fala muito. Ajuda o Vasco? Ajuda. Mas antes de falar, tem que pensar. Falou um montão de besteira no jogo passado, fez algumas besteiras no jogo passado. Tem que abaixar a bola, ajudar mais a equipe. Você trabalha, ele trabalha, se esforça, ajuda. Legal, mas tem que falar menos. Uma coisa boa do Vasco, ele tirou o menino Matheus Vital, que não dava. Não dá, ele não cria nada, ele só cria nada. Continua ali com o Wagner, que mesmo com mais idade, mas pelo menos ele cria, tem um toque de bola, ajuda mais que o Matheus Vital. Boa vitória do Vasco, não foi um bom jogo, segundo tempo inteiro ele ficou atrás, mas o contra-ataque resolveu o jogo para o Vasco. 4-1 Vasco em cima do Vitória. Respiro na tabela, respiro para trabalhar. Agora é só esperar a 14ª rodada desse Brasileirão. Grande jogo, grande vitória. Vascão, 4-1. Calou a boca de muita gente. Show de bola. Então, meus amigos, agora é só esperar a próxima rodada. Um abraço, curtem, compartilhem, inscrevam-se no canal Resenha com Magalhães. Tamo junto, hein? Um abraço. Fui!